Pessoal, lá no teste, um dos processos de formação de palavras novas consiste em acrescentar uma partícula chamada prefixo. Lembra que no início da aula, vocês voltam lá que eu expliquei sobre o prefixo. No início de uma palavra já existente, na palavra que já é radical. Foi assim que se criou o substantivo inapetência, título do relato de Nina Horta. Prefixo negação, privação, apetência, vontade de comer, apetite. Inapetência, palavra derivada da falta de apetite, a falta de vontade de comer, certo? Aí, aqui, assinale a alternativa em que as três palavras se formam pelo acréscimo do prefixo de negação. Lembram que eu expliquei lá no início para vocês, quando é negação. Então, vocês vão colocar qual é a alternativa correta, se é A, B, C ou D, de acordo com a explicação que eu coloquei no início da aula, ok? Aqui, na questão 2, a finalidade de certos textos é ensinar uma lição de vida. Lembra que nós trabalhamos isso lá nas fábulas? Dar um exemplo de comportamento correto ou incorreto, aceitável ou recriminável. É o caso das fábulas. Lembram que eu falei para vocês que a fábula ela sempre tinha a característica de dar uma moral, né? Que termina com uma moral da história. E dos ditados populares, textos que geralmente possuem só uma frase e traduzem um ensinamento. A crônica Inapetência finaliza o relato com uma espécie de moral da história. Assinale o ditado popular que melhor traduz a mensagem explícita no último parágrafo da crônica. Então, vocês precisam voltar lá no texto, no último parágrafo da crônica, tá? E analisar e escolher qual dessas alternativas estão de acordo com a questão. Se é a questão A, B, C ou D. Ok? Desculpa, eu não vi que meus memes estavam aqui. A, B, C ou D. Então, vocês precisam avaliar, ler, acompanhar o texto, né? Para poder verificar isso e ver qual é a alternativa correta. No Em Casa, pessoal. No Em Casa, nós temos o texto Mãe de Menina. Vocês vão lá fazer a crônica, né? Vocês vão vocês vão ler essa crônica. Olha, eu querendo que vocês façam crônica, pessoal. Eu já estou indo além, hein? Vocês estarão lendo esse Mãe de Menina, né? Aí nós temos aqui, no Mãe de Menina, opa, questão 1. Questão 1. Deixa eu ajeitar aqui. Questão 1. Questão A, né? Perdão. Deixa eu ver como que está aqui. Na questão A, qual é o foco lá na página 100, tá, pessoal? Qual é o foco narrativo dessa crônica? Comprove com uma frase do texto. Então, vocês precisam falar qual é o foco narrativo. É um narrador? É uma crônica, é uma parte da crônica. Vocês podem dizer que se é uma parte da crônica, como que eu posso pedir para vocês colocar? Vocês podem colocar isso, se é uma parte da crônica, e vocês vão comprovar com trechos lá do próprio texto, ok? Na questão B,
Tecnicamente, a mãe é a palavra mais falada do inverno. Estende-se pela primavera e desemboca no solstício da exaustão, em dezembro. É importante que vocês pesquisem a palavra solstício e anotem aí no caderno de vocês, viu, pessoal? É importante que vocês pesquisem essa palavra solstício e deixem anotado no caderno de vocês. Então, pesquise na internet ou em uma enciclopédia o significado da palavra solstício. Com base nesse significado, explique a expressão solstício da exaustão. Então, vocês vão explicar qual o significado da palavra solstício da exaltação. É um trocadilho criado pelo autor para provocar um efeito de humor. A crônica tem muito disso, tá, pessoal? A crônica ela tem muito uma pitadinha de humor sarcástico, vamos dizer assim, né? Aí, lá na questão, eu falo que eu sou acelerada aqui com esse mouse. Na questão 2, as tarefas 2 e 3 se referem à crônica Mãe de Menina. Então, as tarefas 2 e 3 se referem à crônica Mãe de Menina. O texto pode ser dividido em duas partes. Questão A, na primeira parte, o narrador expõe uma teoria, na segunda, ele dá exemplos para comprovar essa teoria. Releia a crônica e indique a frase que encerra a primeira parte. Então, vocês, novamente, precisam voltar lá no texto para identificar a fala, né, do narrador. E na primeira parte o narrador expõe uma teoria. Na segunda ele dá exemplos para comprovar essa teoria. Provavelmente lá ele está utilizando uma teoria, uma regra que era seguida, que precisava ser seguida. Releia a crônica e indique a frase que encerra a primeira parte. Então vocês vão ter que identificar lá no texto e colocar aqui na frente e grifar. Questão B. Qual é a teoria exposta na primeira parte da crônica? Então, vocês precisam voltar novamente no texto, ler e identificar qual é a teoria exposta na primeira parte da crônica, que ela está dividida em partes a crônica, ok? Na segunda parte, são reproduzidas as falas das personagens. Então, na segunda parte já são reproduzidas as falas das personagens. Explique como o autor separou graficamente as frases que constituem essa fala. Então, vocês só vão colocar quais são as falas. Vocês só vão separar vão mencionar quais são essas falas que o autor utilizou, ok? Este livrinho é só um apanhado de pequenas situações hilárias que fui colhendo no intervalo entre os 3 e 5 anos da minha filha. Ela é quase a principal personagem. É dela que vem algumas das histórias, que se transformavam em risadas. Considerando essa afirmação, como devemos classificar essa crônica? Como uma narrativa ficcional ou como um relato? Aí vocês precisam explicar. Considerando essas afirmações, como devemos classificar essas crônicas? Como uma narrativa ficcional ou como um relato? Se for narrativa ficcional, se vocês acharem que é, vocês precisam explicar essa narrativa ficcional. Se for um relato, baseado na aula que nós tivemos hoje, vocês vão falar relato e vão explicar o porquê é o relato. Não é para colocar, pessoal, só assim, relato ou narrativa ficcional. Pessoal, já eu volto
estou para passar a correção da aula anterior, ok?